Quais são as principais ferramentas para o dia a dia de ciência de dados? O Excel ainda é fundamental? Eita, cientista, que pergunta massa. E o fato é o seguinte, cara, o Excel, ele é muito bom, ainda é uma ferramenta muito boa, mas para pequenas empresas, saca? Empresas que têm poucos dados, né? E aí eu tô falando poucos dados, assim, na casa de algumas centenas de milhares de dados aí, ainda é pouco, né? Agora, quando você começa a trabalhar com alguns milhões de dados, o Excel já não vai mais dar conta. Então, o Excel é uma ferramenta bacana, você consegue fazer muita coisa. Cara, sou um apaixonado por Excel. Todo o meu trabalho com dados começou com Excel, né? Inclusive, o VBA, né? A programação que a gente utiliza ali no Excel para fazer algumas automatizações, uns robozinhos muito massa. Então, cara, o VBA realmente é uma parada muito massa e o Excel é uma ferramenta excepcional. Mas o fato é que o Excel não dá mais conta de fazer muitas coisas, né? Hoje nós estamos vivendo na era do Big Data, né? E o Excel não nasceu na era do Big Data. O Excel não consegue trabalhar com um grande volume de dados com performance. Então, eu acredito que dependendo do porte da empresa, você ainda consegue fazer algumas coisas. Agora, tem coisas que definitivamente você não vai conseguir fazer com o Excel, né? Por mais que o Excel tente colocar algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo, né? Machine Learning. Cara, você ainda consegue utilizar alguns algoritmozinhos ali bem simples, algumas regressõezinhas ali no Excel. Mas se você for precisar ali de alguma atividade intensa de computação, você não vai conseguir no Excel. E o que está acontecendo hoje no mundo? É um big data, né? Grande volume, variedade, velocidade de dados sendo gerados a todo instante, né? Então, olha aí o stream de dados, né? Isso aqui que você está vendo agora, cara, é dados sendo gerados em tempo contínuo. Quantos vídeos não foram upados agora no YouTube que nem esse aqui, né? No Facebook. Então, a gente já precisa se adaptar para entrar no mundo da ciência de dados de acordo com o estágio atual da tecnologia. Por quê? Porque aí você consegue utilizar a tecnologia em seu benefício, no benefício da própria empresa. E eu já não vejo mais isso, assim, pelo menos quando a gente olha, né, pro Excel, para a ciência de dados, né? O fato é que dependendo dá para você fazer ensaios, mas implementação mesmo fica com mais dificuldade. Essa é a minha visão, tá bom? Ainda existem até ferramentas que elas já não estão mais conseguindo dar conta do grande volume de dados e das atividades, porque, ó, vou te dar um exemplo, o Python. O Python é aberto, né? Programação aberta. Aí desenvolveram uma pancada de IDEs, né? Como o Google Colab, o Jupyter Notebook, enfim, N IDEs que aceitam ali, né, o motor, o engine, né, do Python. E o Python, cara, você consegue fazer muita coisa, né? Você consegue fazer sistemas de ponta a ponta ali, de aplicações de ciência de dados, site, você consegue colocar no ar uma aplicação de ciência de dados agora com o Python. E algumas programações já é um pouco mais difícil, o R é muito difícil, o próprio SAS. O SAS ele é mais limitado ainda porque para cada atividade, a galera do SAS é muito foda, os bichos, muito Freud, e os bichos acabam colocando, criando uma aplicação específica para um determinado fim. Então, se eu quiser fazer um trabalho de ETL, aí os caras vão lá e desenvolvem o SAS DI Studio, né? Uma ferramenta muito tora para fazer ETL. Ah, eu quero fazer mineração de dados. Aí os caras vão lá e desenvolvem o SAS Miner. Só que, cara, cada ferramenta tem um manual, tem uma forma diferente de trabalhar, né? E aí você tá sempre tendo que aprender ferramentas diferentes. Aí você vai para a programação Python, a programação orientada a objeto, né? Que é uma forma de você se utilizar de uma programação existente sem ter o pré-requisito de precisar entender como funciona por dentro alguns pacotes. Né? Você entende o que o pacote faz, você usa ele, não precisa saber tudo. É que nem usar calculadora, né? Você não vai precisar programar a calculadora aqui para você usar a calculadora. Você só vai abrir ela e fazer a conta lá, 6 e 7, opa, tá bom? Então essa é a sacada, né, do Python. Por isso que o Python é muito bom. Então, assim, respondendo diretamente a pergunta, né? Cara, as principais ferramentas do dia a dia da ciência de dados. Então, quando você vai começar a sua jornada, você já sabe que você vai trabalhar com programação. Né? Ainda que seja low code, que a gente chama, né? Que é pouco código, mas você vai trabalhar com uma programação. Né? A programação Python voltada para a ciência de dados, da forma como eu ensino para os meus alunos, é uma programação praticamente low code. Por quê? Porque eu foco em alguns pacotes que são necessários para fazer o trabalho de análise de dados, processamento de dados, conexão com bancos de dados,
Bancos de dados relacionais e não relacionais, a utilização de algoritmos de machine learning, alguns pacotes para você fazer ali implementação, deploy, né, que é criar o sistema aqui na própria web. Então, assim, isso é o que é utilizado dentro do próprio ambiente ecossistema do Python para você fazer um trabalho de ponta a ponta de ciência de dados. Né? Então, assim, eu acredito que o principal ferramental, cara, se você está pensando só na parte técnica, é a programação Python. Né? E por isso que eu dou um foco muito grande. Praticamente eu dou um treinamento à parte de Python para o cientista de dados ter ali o conhecimento dos pacotes, das atividades que ele vai fazer para resolver os problemas de negócio com ciência de dados. Então, sim, o Python seria para mim o principal ferramental, tá bom? Agora, dependendo de onde para onde você for, né? Como eu falei, né? Eu dei o exemplo aqui, né? Do próprio SAS, você utilizar o SAS e com foco em algumas atividades específicas, tais como processamento de dados, cara, aprende lá o guide ou a programação do SAS Base, o básico, né? Se você está indo para uma empresa do sistema financeiro ou, enfim, alguma cooperativa de crédito, né? Então, o R, né? O R principalmente, geralmente empresas de pesquisa, empresa mais acadêmica, usam muito o R, né? Então, assim, é mais ou menos por aí. Eu focaria no Python. E, cara, o Excel, eu acredito que o Excel, inclusive, eu tenho um aluno muito bom, um aluno Jedi, um Yodazão, o Gabi. O Gabi, cara, ele mora no Rio e o Gabi é muito doido. Ele gostava muito do Excel, só que ele conheceu o Python e o Pandas, né? E, cara, hoje em dia, ele já não olha mais nem pro Excel, né? Ele fala assim, Eduardo, eu não olho mais pro Excel, porque, cara, tem o Pandas aqui, cara, ele faz as mesmas coisas que o Excel, melhor, né? Um pacote aqui dentro do Python, né? Que te entrega até muito mais, com muito mais performance. Então, assim, o Excel realmente é uma parada que tá começando em desuso, assim, já claro, dentro das grandes empresas e das empresas que estão de olho no Big Data, tá bom? Agora, empresa pequena, que está fazendo um fluxozinho de caixa e não utiliza machine learning para fazer estimativa e tal, aí eu uso o Excel mesmo. Mas essas empresas estão ficando para trás também, né? Empresa que não cresce, ela está fazendo o quê? Né? A empresa não cresce, ela está morrendo, né? Então, essa é a sacada de estar sempre evoluindo também.